Saudações, prezados estudantes, eu sou o professor Jair Salazar e essa é a disciplina de Estágio Supervisionado 2 e essa também é a nossa unidade 1, Estágio e Formação Docente. Para tratar dessa disciplina, dessa aula especificamente, eu separei aqui o título, né? Que é Discutindo os conceitos, teoria, prática e praxis. Para isso, eu dividi a aula em alguns tópicos. A prática, praxis, a unidade de teoria prática e a praxis pedagógica. Inicialmente, é importante a gente discutir o que vem a ser, então, prática, né? Conceitualmente, ainda, mesmo que seja um conceito limitado de dicionário, que eu trouxe justamente para a gente fazer a contraposição entre os conceitos, prática é entendida como ato ou efeito de praticar. Sendo assim, podemos inferir que a prática é um comportamento observável e que se repete reiteradas vezes. Agora, trazendo esse conceito para o universo da educação, prática em termos pedagógicos bem sucintos corresponde ao fazer do professor junto de seu aluno em prol de seu desenvolvimento e aprendizagem. A praxis, por sua vez, é um conceito muito ligado ao mundo do trabalho, né? Então, ela serve justamente para designar a atividade própria do homem, distinta da ação animal. Costuma-se usar a palavra praxis, conceito que não se identifica com a noção de prática propriamente dita, mas significa a união dialética da teoria e da prática. Segundo o pensamento marxista, a praxis é uma atividade humana prático-didática, né, prático-crítica, na medida em que é atividade sensível, subjetiva, ou seja, uma atividade plenamente perceptível e consciente para o homem. A praxis educativa freiriana, né, trazendo agora para o contexto das postulações de Paulo Freire, é uma reflexão e ação dos homens sobre o mundo, e é com o objetivo, obviamente, de transformá-lo, né, porque nós sabemos que o homem age sobre a natureza para transformá-la, né. O embate dialético entre ação e reflexão presente neste método favorece a uma mudança de consciência humana, né, inclusive da estrutura social, e é uma aproximação crítica, reflexiva da realidade. A praxis em Pedagogia do Oprimido, que é uma obra de Paulo Freire, é entendida como reflexão sobre a ação em determinado contexto, lugar e espaço, com vistas à transformação da realidade e dos processos de resgate e de formação da humanidade. Paulo Freire entende a praxis em um sentido bem mais amplo do que a prática, justamente porque praxis requer ação e reflexão sobre a ação. Já Moacir Gadotti denomina, lá na sua obra Pedagogia da Praxis, como uma teoria da prática pedagógica que procura não esconder o conflito, a contradição, mas, pelo contrário, busca exatamente confrontar todo esse conflito. Então, assim, a pedagogia da praxis evoca a tradição marxista, embora busque transcendê-la propondo o conceito de ação transformadora, que é o conceito que corresponde à prática revolucionária marxista, é equivalente à prática revolucionária marxista. Praxis, para Gramsci, que é um filósofo, ele já vem dizer que se trata da consciência das contradições da sociedade que ele era contemporânea, de modo que, como ele diz lá na sua obra Cadernos do Cárcere, ele falando de si próprio, enquanto filósofo, o próprio filósofo, ele diz, é entendido individualmente ou como todo um grupo social, não só compreende as contradições, mas põe a si mesmo como elemento da contradição. Eleva este elemento a princípio de conhecimento e, portanto, de ação. Lá vamos agora discutir a unidade teoria e prática. O ato de ensinar é uma ação intencionada, precedida de uma reflexão teórica, que dialeticamente lhe confere unidade teoria-prática. Então, assim como a sociedade produz o homem enquanto homem, ela é produzida também por ele. Essa ideia de que a produção ou a praxis humana engloba não apenas o trabalho, mas também todas as atividades que se objetivam em relações sociais, instituições, a ciência, a arte, enfim, atravessa todo o pensamento de Marx e constitui o seu princípio fundamental. Dentro ainda dessa perspectiva da discussão sobre unidade, teoria e prática, Gramsci define o homem como uma série de relações ativas, um homem que está em constante transformação,
é um sujeito do processo, de modo que ele não entra em relação com a natureza simplesmente pelo fato de ser ele mesmo natureza, né? Parte dessa natureza, mas ativamente por meio do trabalho e da técnica, né? Em outras palavras, todo indivíduo não só é a síntese das relações existentes, mas também da história dessas relações, ou seja, é um resumo de todo o passado. Como é possível, então, a partir dessa ideia, né, mudar o mundo se o indivíduo depende de tal modo do seu passado? Seria uma pergunta que eu lançaria, né? Então, Gramsci responde: o indivíduo pode se associar com todos os que querem a mesma mudança. E se essa mudança for racional, o indivíduo pode obter uma mudança bem mais radical do que aquela que à primeira vista pode parecer possível. Então, do ponto de vista histórico, o professor assumiu a tarefa de desencadear e gerir situações de aprendizagem para os alunos, com suporte no ensino, um trabalho intelectual, né, que não deixa de ser uma praxis, né, tendo em vista que é um trabalho precedido de reflexão e também, durante o trabalho, se reflete sobre ele. Então, é um trabalho que é diferente dos outros trabalhos, que não tem essa reflexão durante a sua execução. Então, este profissional adota variados procedimentos didáticos para mediar com êxito a aprendizagem dos alunos. A atividade do professor, todavia, é um trabalho inteiro, pois o ato de ensinar, mesmo sendo composto por atividades diversas e podendo ser decomposto metodologicamente, só pode ser desenvolvido em sua totalidade. Então, essa ideia de totalidade é um conceito, na verdade, muito caro à dialética e entende justamente esse processo como algo contínuo, em contínua transformação. Eu gosto sempre de dar esse exemplo de que o trabalho do professor se diferencia dos demais trabalhos, como, por exemplo, o caso de um pintor. Um pintor, ele faz lá o seu trabalho, né? Pinta, seja lá parede ou prédio, e ao final ele consegue contemplar a sua obra, consegue contemplar a sua pintura, seja a pintura de uma parede ou uma obra de arte, ele consegue contemplar. O professor, ele age sobre o aluno, né? Sobre toda a sua formação, e emite o conhecimento para o aluno compreender, mas ele não tem uma certeza logo imediata de que o seu trabalho teve o resultado. Então, só mais adiante, eu costumo também dizer que é como plantar tâmaras, né? Quem planta tâmaras, muito possivelmente não vai colher a tâmara, porque demora muito tempo. E a mesma forma é o trabalho do professor. Ele efetivamente faz a sua parte enquanto ensina, provoca o aluno a buscar mais conhecimento também de forma individual, porque o conhecimento não deixa de ser uma busca individual, né? E uma busca também muito solitária de cada um. Mas ele não tem um feedback imediato do trabalho dele, porque ele não consegue vislumbrar isso de forma concreta, não é palpável, né, enquanto uma parede, enquanto uma obra de arte. Então, nessa perspectiva, que o trabalho do professor, né, dentro dessa ideia de praxis pedagógica, se diferencia dos demais trabalhos. Então, o ensino é uma ação deliberada e organizada. Ensinar é a atividade pela qual o professor, através de métodos adequados, orienta a aprendizagem dos alunos. A prática pedagógica modifica-se constantemente por meio da aquisição contínua do conhecimento e saberes, por isso ela não pode se promover automaticamente. Pelo contrário, é importante que ela seja analisada, ressignificada e criticada frequentemente, né? Então, nós vivemos, inclusive, esse momento de reconfiguração, de modificação, né? Nós saímos de uma lógica presencial, o ensino está sendo utilizado também de forma remota, né? Então, isso já é prova de que a prática pedagógica ela precisa estar sempre em constante transformação, né? Em constante reconfiguração. Então, o professor, como um sujeito de praxe, isso implica, antes de qualquer coisa, entendê-lo como um ser em permanente constituição, transformação e reconstituição, né? Então, produzido pelas condições sociais concretas do lugar e do tempo em que atua e que vive.
Nesse sentido, eu resgato uma contribuição de Maurício Tardif, né, quando ele diz que o saber do professor é plural, porque é formado de diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional dos currículos também e da prática cotidiana. O saber docente é, portanto, essencialmente heterogêneo. Por fim, eu gostaria de ressaltar uma frase de Anísio Teixeira, quando ele diz que educar é crescer e crescer é viver. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Então, eu finalizo aqui, agradeço a oportunidade e desejo boa sorte a todos e todas. Até mais.